Alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos a mais essa oportunidade de conhecimento da melhor disciplina que existe, que é a disciplina de ciências. Eu sou a professora Roberta Prestes e hoje nós vamos falar sobre vírus, esse tema, esse assunto tão comentado ultimamente. Vamos trazer aí algumas informações importantes para que você saiba algumas características sobre os vírus. E vamos começar. Vamos à nossa primeira cartela. Olhem só aí, características dos vírus. Uma das primeiras características dos vírus e a mais importante é que eles são acelulares, ou seja, eles não possuem células. Para que eles existam, eles precisam entrar dentro de uma célula. E são compostos aí, ó, por proteínas e ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA ou ambos. Então, uma característica importantíssima que nós não podemos esquecer é que eles são acelulares e essa característica causa até alguns problemas no campo científico, porque nós temos cientistas que acham que os vírus não são seres vivos, outros acham que são seres vivos, mas o que nós sabemos é que eles não possuem células e que para eles existirem, eles precisam entrar em contato com uma célula, manipulam essa célula para que possam produzir outros vírus. Existe só um tipo de vírus, professora? Só um formato de vírus? Não, existem vários tipos. Olhem só aqui comigo os tipos de vírus, os seus formatos e também específicos. Os vírus são específicos. Tem uns que atacam plantas, outros que atacam bactérias. Um exemplo disso é aqui, ó, vamos iniciar esse monte de tipo de vírus aqui que eu trouxe para vocês. Aqui, ó, o bacteriófago, esse tipo aqui de vírus que muita gente diz que parece uma aranhinha, ele é um tipo de vírus que ele ataca somente bactérias. Aqui eu trago para vocês também outro tipo, esse tipo de vírus aqui, ó, esse tipo de vírus, ele é o vírus da hepatite, mas muitos vírus se parecem com ele. Esse aqui que parece um cilindro, né, desse formato aqui, ele é um vírus do tabaco. Ele ataca em plantas, mas principalmente o tabaco. E tem aqui, ó, um tipo de adenovírus, esse tipo de vírus aqui nesse formato. Então, observem aqui, ó, que você vai ter aqui uma diversidade de tipos de vírus, de formatos de vírus, mas independente desses formatos, eles possuem características básicas, as estruturas dele são básicas. Tanto faz ser aqui um adenovírus ou um bacteriófago, aqui bacteriófago, aqui, ó, adenovírus, eles possuem as mesmas estruturas de formatos. Então, o que compõe ele, como a gente viu aí, eles são formados por proteínas e ácidos nucleicos. Então, eles se organizam independente desse formato. Eles são formados por isso. Acompanhem comigo aí na cartela. Olha só, independente da forma, os vírus, eles têm uma estrutura chamada capsídeo. Não esqueçam esse nome, que é formado por diversas proteínas. Então, independente do formato desse vírus, você sempre vai encontrar o capsídeo. Olha aqui, nesse tipo de vírus, você vai ter aí o capsídeo, que é uma camada de proteína protegendo esse material, o RNA. E aqui nesse outro, RNA ou DNA, né? Aqui nesse outro tipo de vírus, o vírus poliédrico, você também tem o capsídeo, que é essa camada de proteína protegendo aí o ácido nucleico do vírus. Aqui também, esse vírus helicoidal aqui, ó, você também vai ter, você vai identificar o capsídeo, camada aí de proteína aí que envolve o ácido nucleico, protege o ácido nucleico. O bacteriófago, como eu mostrei para vocês, que é um vírus que ataca bactérias, o capsídeo dele, olha, aqui também formando uma
camada de proteínas protegendo o ácido nucleico, que é aí o DNA ou o RNA ou ambos. E alguns vírus, além desse capsídeo assim, envoltório que protege o ácido nucleico, possui ainda um envelope. Vou colocar aqui para vocês, que é uma outra camada de proteínas, além da camada do capsídeo. Então, a gente costuma falar que existem vírus nus, que são esses vírus que não têm essa camada de envelope, e os vírus envelopados, que são os vírus que, além dessa camada aí de proteínas, tem essa outra camada para proteger ainda mais o vírus. Por isso é muito essencial quando a gente pede lave as mãos com água e sabão, álcool em gel, porque você acaba aí matando os vírus, destruindo essas camadas aí e matando os vírus. Vamos continuar aí falando das características dos vírus. Olha aí, não possui metabolismo próprio, ou seja, para que ele possa existir, ele precisa atacar uma célula viva para poder existir, porque ele não possui metabolismo. É um parasita intracelular obrigatório. Ele não tem outra possibilidade de ser vivo. Ele tem que entrar numa célula. Por isso que nós dizemos que ele é um parasita intracelular obrigatório. Em alguns livros vocês vão encontrar também chamando os vírus de piratas celulares, por essa característica deles terem que entrar numa célula para poder viver. Continuando as nossas características, olha só, são agentes infecciosos, viroses, né? Causam doenças. E o que é mais importante, podem sofrer mutações, eles evoluem. Então, um vírus ele tem a capacidade de adaptação e de evolução. Por isso, nós temos aí, todos os anos, vacinas da gripe. É a mesma vacina? É uma vacina mais aprimorada, porque os vírus têm evolução. E como é que esses vírus entram nas nossas células, professores? Como é que eles fazem isso? E existem basicamente 3 tipos de entrada dos vírus nas células, de penetração dos vírus nas células. Olha só, injeção, fusão e endocitose. A primeira, que é a injeção, aqui traz um exemplo de um bacteriófago. Então, o bacteriófago, ele fura a camada da membrana plasmática da célula e coloca, olha aqui, ó, o seu DNA dentro da célula. A outra, por fusão, o vírus chega na célula, se aloca aqui a camada, a membrana plasmática, né, a membrana da célula. Depois ele vai ficar lá, olha só, o envelope fica na membrana e o material entra para dentro da célula. E a outra forma é a endocitose. Reparem aqui, olha, um vírus, ele acaba sendo englobado inteiramente para dentro da célula. Ele atinge o núcleo. Todos esses aqui, gente, o objetivo é atingir o núcleo. Troca aí, faz o seu metabolismo no núcleo e faz com que esse núcleo comece a produzir, além de produzir células saudáveis, comece a produzir aí, ó, novos vírus. Por isso que, para que isso aconteça, o vírus tem que entrar numa célula, atingir o seu núcleo, passar sua receita lá para o nosso núcleo e aí a célula começa a, em vez de gerar células saudáveis, começa a gerar novos vírus. Essa é a forma como os vírus penetram nas nossas células. Pode ser basicamente por essas 3 formas. Continuando, nós já sabemos nesse momento que os vírus, eles podem causar doenças. E doenças causadas por vírus recebem o nome de viroses. Algumas podem levar à morte, como a raiva e a AIDS e a Covid-19, que nós estamos vendo aí nesse momento. Os vírus, eles podem se modificar com o tempo. E aí você pode pensar, e agora, professora, já que os vírus são tão poderosos assim, como que nós vamos fazer para nos defender? Mas existe no nosso organismo um sistema próprio para a nossa defesa, sistema imunitário. Então, ainda não existem medicamentos eficientes para destruir todos os tipos de vírus. Não existe medicamento eficiente para destruir todos os tipos de vírus.
Muito claro isso. Existem alguns medicamentos, sim, que combatem vírus, mas não existe um medicamento que pode destruir todos os tipos de vírus. Como defesa, como suporte natural, nós temos o sistema imunitário do nosso organismo, que é responsável por produzir anticorpos. Esses anticorpos são os soldadinhos de defesa do nosso corpo. Quando eles percebem que há um estranho, um corpo estranho dentro do organismo, ele se organiza para ir lá e atacar esse patógeno, como a gente chama, esse desconhecido que está lá dentro do organismo, esse invasor. Então, esse sistema imunitário do nosso organismo é a nossa produção inata, que nasce conosco, que produz anticorpos. Mas algumas doenças o nosso corpo não conhece, não consegue produzir anticorpos para combatê-las. Então, a gente tem aí a saída da vacina. A vacina, ela é um instrumento não é um instrumento de cura, mas ele antecipa a doença. Para antecipar a doença, você tem que ser vacinado antes de adquirir a doença, ele é de defesa, tá? E ele pode ser com o vírus, o próprio vírus causador da doença, atenuado ou morto, e hoje já tem outras técnicas que daqui a pouco vão também entrar nos nossos livros, né? São técnicas que usam aí DNA e RNA. Então, as vacinas ainda continuam sendo uma estratégia de defesa contra os vírus. E vamos então ver algumas doenças causadas por vírus, e a mais comum delas, que é a gripe. A gripe atinge principalmente as vias respiratórias e pode causar febres, dores musculares e mal-estar. Quem ainda não teve uma gripe, né? A gente sabe muito bem quais são os sintomas. Então, a gripe é uma doença causada por vírus. Como esse vírus sofre mutação, a gente tem aí todos os anos campanha de vacinação contra a gripe. Outra doença é a cachumba. Cachumba, quais são os sintomas? Você vai ter febre alta, falta de apetite, dores abaixo da orelha, as glândulas salivares incham e a doença pode atingir os testículos ou os ovários. É aquela doença que fica bem inchado aqui abaixo da orelha mesmo, a pessoa fica de um lado só com um grande inchaço, né? E você precisa ter cuidado com essa doença, porque pode atingir nos homens os testículos e nas mulheres causar problema nos ovários. Outra doença, não menos importante, é a raiva. Os sintomas da raiva em humanos começam aproximadamente 45 dias após a mordida do animal contaminado, já que o vírus precisa chegar no cérebro antes de provocar qualquer tipo de sintoma. Olha só o vírus, ele vai cauladinho lá, quando chegar no cérebro ele começa a aparecer os sintomas. E quais são os sintomas? Os principais sintomas são mal-estar geral, sensação de fraqueza, dor de cabeça, febre baixa e irritabilidade. Então, a pessoa que tem essa doença fica muito irritada, fica aí com seu sistema desregulado e, é lógico, fica com irritabilidade. Além disso, no local da mordida também pode surgir desconforto, como a sensação de formigamentos ou picadas. O que é interessante falar da raiva é que se você tem um animal doméstico, é importante, ele também tem cartão de vacina, que você mantenha esse cartão de vacina aí atualizado e vacine contra a raiva, porque pode passar para você, tá bom? O animal é instintivo, às vezes ataca o dono, porque ele é instintivo, então ele pode se assustar ou de alguma forma atacar o dono. Então é interessante manter aí o cartão de vacina do seu animal, do animal que você tem em casa aí, em dias aí com o controle da vacina da raiva, tá bom? A outra doença é a catapora, uma doença muito comum entre as crianças, mas há quem não tem, que adquire aí essa doença somente na fase adulta. A catapora é um tipo de doença em que você tem, o seu organismo se prepara ali para aquele antígeno e nunca mais você tem, né? Você tem uma vez e nunca mais tem. Raríssimas pessoas têm 2 vezes catapora, porque o seu sistema imunitário aprendeu ali a combater esse vírus. Então, a catapora é uma doença que tem bolinhas vermelhas que soltam líquidos, coceira, febre e pode atingir o sistema nervoso,
Então, aí, muito cuidado aí com a catapora. E também é uma doença que já tem vacina. Se você ainda não teve, quiser tomar, existe já vacina para essa doença também. A nossa próxima doença é a AIDS, o vírus HIV. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, que é o causador da AIDS. O HIV é uma infecção sexualmente transmissível que também pode ser contraída pelo contato com o sangue infectado e de forma vertical, ou seja, a mulher que é portadora do vírus HIV o transmite para o filho durante a gravidez. A AIDS é uma doença crônica que acontece quando a pessoa infectada pelo HIV tem o seu sistema imunológico danificado pelo vírus. Então, você acontecem casos que a pessoa é infectada, mas demora 10, 20 anos para que essa doença se expresse, para que ela comece a dar sintomas. Então, é importante aí manter exames anuais, sempre fazer esses exames para que você possa detectar algumas doenças e fazer um tratamento precoce. Vamos lá, a nossa próxima doença, que é o sarampo. O sarampo tem uma gigante campanha de vacinação, ele já foi uma doença que foi erradicada, ou seja, você não tinha mais casos de sarampo, mas de um tempo para cá começou a surgir novamente. Então, a campanha de vacinação do sarampo aí está presente, existe vacina nos postos públicos para serem vacinados. O que pode acontecer? Quais são os sintomas do sarampo? Dor de garganta, irritação nos olhos e febre, manchas avermelhadas na pele. Então, esses são os sintomas aí do sarampo. É uma doença bem perigosa que você precisa ficar atenta aos sintomas, mas o melhor é prevenir, tem vacina na rede pública para esse tipo de doença. Muito bem, nós vimos aí alguns tipos de doença, conhecemos características gerais dos vírus e agora, aportados desse conhecimento, vamos para a nossa dinâmica local interativa. E então, trouxe para vocês aí duas questões, leiam atentamente, marquem, contribuam no chat, lá tem professores de plantão acompanhando vocês, eu estou acompanhando vocês no chat e daqui a pouquinho a gente volta para a correção. Até mais!
bem, essa é a parte maravilhosa do nosso projeto, esse momento de interatividade, que vocês falam conosco muito bem. Gostei de ver a participação aqui no chat, é isso mesmo. Não parem de participar, é super importante que vocês participem conosco, é a garantia do nosso sucesso e também da aprendizagem de vocês. Muito bem, vamos lá à correção da nossa primeira questão. Na primeira questão, eu trouxe para vocês o seguinte: os vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. Por essa razão, eles são chamados de letra A, bacteriófagos, letra B, organismos metabolicamente inativos, letra C, parasitas intracelulares obrigatórios, letra D, parasitas intercelulares obrigatórios e letra alternativa E, inquilinos intercelulares. Olha só, o que será que vocês responderam? Quem foi que acertou? É só prestar atenção direitinho na aula que deu para responder essa questão, não é mesmo? Então, vamos à correção. Quem marcou aí a alternativa C acertou. São parasitas intracelulares obrigatórios. Nós vimos na aula, ele não tem como viver se ele não atingir uma célula. Então, acompanhe comigo aí, ó. Ao parasitarem uma célula, eles induzem a produção do material genético viral e proteínas, controlando o metabolismo celular. Por isso, muitos cientistas não os consideram como seres vivos. Em face dessa característica, os vírus recebem a denominação de parasitas intracelulares. Muito bem, parabéns para quem acertou. Prestou atenção direitinho aí, tirou de letra essa questão. E vamos para a segunda questão. Na segunda questão, olha só, observem as imagens. Na imagem A, você vê aí um enfermeiro vacinando uma criança. E na imagem B, você vê uma criança acometida do sarampo. E aí eu faço a pergunta para você: que relação existe entre as imagens A e B? Eu tenho certeza que vocês, com as próprias palavras de vocês, responderam corretamente essa questão. Qual é a relação aí de vacina e doença? Era isso que a gente estava perguntando. Então, vamos aí ao nosso comentário, a sua resposta deve ter algo parecido sobre isso. A vacinação é um mecanismo que auxilia o nosso sistema imune a evitar doenças. As vacinas são desenvolvidas, em sua grande maioria, pelos vírus inativados ou mortos, como forma de ensinar o nosso sistema imunológico a combater invasores. Participar das campanhas de vacinação pode promover a sua defesa contra o desenvolvimento de doenças. Então, essa era uma forma de você responder essa questão. Existem outras formas, mas o mais importante é que você tenha conseguido entender aí a relação de vacina e doença. Muito obrigada a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Tchau!